Quero fazer a minha oração. Soberano Deus, Pai Celestial, neste momento me coloco diante da Tua presença. Pai, não seja eu, porque de mim não tenho nada a oferecer. E ai de mim se não for o Senhor na minha vida, Pai. Então, aqui estamos para ouvir a Tua palavra, a Tua direção, a Tua instrução, a Tua exortação. Para que o Senhor venha nos guiar, nos fortalecer e que nós possamos ser alimentados pela Tua palavra. Aqui estamos, Senhor, e que hoje nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos. Que nós possamos ouvir, Pai, a respeito deste tema, a respeito desta palavra, a respeito desse texto, que verdadeiramente nós possamos aprender e sermos direcionados pela Tua palavra a respeito do que nós iremos viver futuramente, Pai, daquilo que nós estamos, Senhor, a esperar, que é a Tua vinda. Obrigada, Pai, nesta noite, em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 25, nos diz assim o texto: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para o encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiei, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém, igreja. Uma palavra bastante conhecida que o Senhor direcionou ao meu coração. Eu não sabia que eu ia ministrar hoje, mas à tarde o Senhor colocou essa palavra no meu coração e eu estava ali no salão e um tempinho que eu tive de pausa, eu fui lendo. E nós temos como tema, nesta noite, o descuido espiritual. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque nós precisamos, de fato, se posicionar. Então, o descuido espiritual de quem vive na ilusão da demora do noivo. Esta não é apenas uma parábola, é um grito escatólico do céu. Obrigada, Mari. Jesus, ao falar das 10 virgens, não está se referindo ao mundo, mas aos crentes. As virgens que esperavam o noivo, todas saíram ao encontro, todas tinham lâmpadas, todas dormiram, mas nem todas estavam prontas. E esse é o cuidado que Deus está tendo conosco nessa noite, de nos ensinar a respeito disso e nos instruir. O descuido espiritual, como eu disse, todas saíram ao encontro, todas tinham lâmpadas, todas dormiram, mas nem todas estavam prontas. E nós? Será que nós estamos prontos? Jesus, ele está aqui nos ensinando que o arrebatamento não será decidido no dia da chegada do noivo. Não vai ser no dia da chegada do noivo, mas no tempo de vigilância que antecede essa chegada. Então, paramos e pensamos: existe uma promessa de Deus para vir buscar o seu povo. Existe uma promessa de Deus para o seu povo estar com Ele nos céus. Mas
não está decidido no dia da chegada do noivo, até porque, como a própria Bíblia diz, portanto, vigie, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Nós não sabemos, mas esperamos. Na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado e ter esse posicionamento dessa vigilância no tempo que antecede. Como estamos nesse tempo que estamos esperando? Como estão as nossas atitudes nesse tempo de espera? E essa parábola, eu chego a uma conclusão de que ela nos dá uma sentença. Essa parábola, ela nos traz uma sentença. Qual sentença, irmã Silene? Metade da igreja não está preparada para a volta de Jesus. Todas saíram ao encontro, todas tinham lâmpadas, todas dormiram, mas nem todas estavam preparadas e prontas. E quando, lendo isso, e quando tive essa percepção, a sentença dessa parábola, que é metade da igreja não está preparada, isso causa um temor muito grande. Isso nos causa um temor muito grande. Até que ponto está indo o nosso descuido espiritual com a nossa vida e com relação à nossa salvação? Porque não se refere à salvação do meu esposo, do meu filho. Se refere à minha salvação. Se refere, a respeito de mim. É a respeito da minha pessoa. É a respeito da noiva que espera o noivo. E diante disso, quero aqui citar nosso primeiro tópico, que igualdade visível, diferença interior. No versículo 1 diz, então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens. Todas pareciam iguais, virgens com lâmpadas esperando. Mas Deus via o azeite escondido no vaso. Deus via o azeite escondido no vaso. A parábola, ela expõe uma geração que confunde presença com aparência e liturgia com intimidade. E isso é sério. Isso é sério porque não é vir ao culto. Não é participar do culto da terça, da quarta, da quinta e do domingo. Não é estar aqui sentado num banco e ouvir. Não é aqui aprender com o nosso pastor que é um mestre. Não é sobre isso. Não é sobre a liturgia. Não é sentarmos aqui e participarmos disso aqui. É mais além. É com relação à sua intimidade de noiva com o noivo. Existe um preparativo, igreja. Quando nós falamos a respeito de noivo e noiva, relação a um casamento, a uma aliança, existe uma preparação. Em qual momento você está nessa preparação? Em qual momento eu estou nessa preparação? Porque existe toda uma preparação para um casamento, para uma aliança acontecer. Como nós estamos? Nós podemos ser ativos na igreja, pregar, cantar, liderar, e mesmo assim estar vazio por dentro. E é sobre esse preparo, é sobre esse cuidado, é sobre essa preparação de, vou usar aqui namoro, e vocês me entendam, de namoro, de conquista, de preparativos para o grande dia. E olha que interessante, o que define quem entra não é a nossa performance. O que define quem vai entrar nos céus não é a nossa performance. Não é a nossa performance. E eu vou usar aqui como figura o azeite. Não é a nossa performance, mas o azeite.
A reserva. Nós estamos andando com Cristo e temos uma reserva? Porque nós sabemos que nos acontece coisas dia após dia, aflições, circunstâncias, adversidades, dificuldades. Eu vou adiante dessa situação, mas eu tenho uma reserva. Eu tenho o azeite. Não se trata da minha performance, mas se trata daquilo que eu carrego comigo, do que eu tenho comigo. E Ele vai me receber, Ele vai estar com a porta aberta, porque eu ando com essa essência, eu ando nessa intimidade, eu ando nessa comunhão verdadeiramente, e nessa preparação que uma noiva precisa ter para se encontrar com o noivo. Uma geração que confunde presença com aparência. Devemos tomar muito cuidado. O tópico é igualdade visível, diferença interior. Todas estavam do mesmo jeito. Todas estavam indo para o mesmo lugar. Todas estavam indo ao encontro do noivo. Mas existia uma diferença entre 5 prudentes que se prepararam de verdade, que se posicionaram de verdade. E sabe o que eu acho mais interessante nesse texto? É que quando quando as insensatas falam com as prudentes, dá um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas respondem, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Eu não vou colocar a minha salvação em risco, porque pode ser que eu também não seja salvo e vocês também. Pode ser que eu não encontre o noivo. Se eu emprestar para você, eu também posso não entrar. Eu também posso não acessar o noivo. Então, já que elas são imprudentes, insensatas, elas que busquem pelaquilo que elas não se prepararam antes. Embora sabemos que a salvação é individual. Mas não fique se apegando aí quem anda do seu lado, quem está contigo, que não tem essa não. Porque a minha mulher é uma mulher de oração. Porque meu marido é um homem que expulsa demônio, o capeta sai correndo. Cuidado. Busque você o seu azeite. Tenha você a sua reserva. Porque eu não vou levar o Jorge nem o Jorginho. Nós podemos nos orientar, nós podemos cuidar do outro, falar a respeito do cuidado que nós temos que ter, da preparação que nós temos que ter, mas eu não consigo que ele venha agarrado no meu pé. Por isso que o Senhor está nesta noite, como eu já disse, nos instruindo a respeito do cuidar, do descuido espiritual. Oração é de qualquer jeito, é 5 minutos. Eu já dei um testemunho aqui que um dia eu passei 12 horas conversando na casa de irmãos. Quando eu cheguei em casa, eu fui oferecer 5 minutos do meu tempo para Deus e eu fui envergonhada. Eu fiquei de cara no chão. Porque eu ouvi o Senhor falando, é isso que você tem para me oferecer? 5 minutos do seu tempo, sendo que 12 horas você passou conversando, dando risada, falamos de palavra de Deus, louvamos. Mas não é isso. A verdade não é essa. A respeito de louvar, de falar de Deus, de pregar, de cantar, de liderar. A questão é verdadeiramente como nós estamos ligados a Ele. Como nós estamos com o nosso Senhor. A verdade é como está a nossa intimidade com Ele. Porque adianta passar 12 horas conversando, papeando, falando de Deus, louvando. Todo mundo em uma boa comunhão. Todo mundo crente. Chegar à noite e oferecer 5 minutos de oração. Chegar à noite, a gente tem preguiça de orar.
Nós temos muitas preocupações e muitas coisas a fazer, que nós não podemos tirar do nosso dia de 24 horas, meia hora para falar com Deus, 1 hora para ter um tempo com Deus. 1 hora para nós pararmos para ouvir 2, 3 louvores dentro do nosso quarto, com o nosso joelho dobrado ali, falando com Deus, tendo um tempo com Ele. Segundo tópico, a loucura de contar o tempo. Mas as loucas não levaram azeite consigo. E a loucura aqui, igreja, é espiritual. É a presunção de que haverá tempo depois. Elas tinham lâmpadas, mas elas não tinham reserva. E essa coisa de nós já acharmos que haverá tempo depois, como disse o Fernando muito bem aqui, eu não sei se amanhã eu estou viva. Pode ser que entre nós o Senhor não chegue nesta noite. Mas para outros, nós receberemos a notícia amanhã. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a loucura de contar o tempo, porque o Fernando falou do arrebatamento. Essa parábola, ela vem falando disso, ela vem nos alertando sobre isso, mas se o Senhor quiser tirar a nossa vida hoje, não sermos arrebatados, mas tirar o nosso fôlego de vida, para nós o tempo acabou. Não dá mais para contar tempo. Não dá mais para pensar num tempo, depois eu penso sobre isso. Haverá tempo para eu fazer isso. Não. A loucura espiritual é confiar na emoção do culto sem vida no secreto. Sabe, eu vou no culto 3 vezes por semana. Tá tudo certo, tá tudo bem, eu estou tendo comunhão com Deus. E no secreto? E a reserva? É ter uma lâmpada para mostrar, mas não tem unção para sustentar. Para se sustentar. Teve um dia, vou contar uma experiência. E eu vou aproveitar que quando o Jorge prega, ele fala de mim, aí hoje eu falo dele, né? De novo. Olha que absurdo, uma vez, e eu estou falando isso e com certeza é porque Deus vai falar com alguém. Nós discutimos porque era quem ia orar primeiro. Então, oração em casa, ora você, não, ora você, não, ora você. Então tá bom, eu não quero mais orar, ora você aí no seu canto que eu oro no meu. E aí, ninguém mais queria orar. Irmãos, é um absurdo isso. É um absurdo. Porque às vezes a gente está nessa loucura espiritual. Não, se você não fizer, eu não vou fazer. Tem que ser você. Por que você não ora? Ontem fui eu que orei. Que tipo de comunhão, de intimidade, de reserva que nós estamos tendo com Deus? Que nos momentos que a gente tem para se entregar verdadeiramente, para ter essa essência que nós precisamos ter, nós colocamos dificuldade, nós colocamos coisinhas. Talvez tenha aqui maridos que chamam a mulher para orar e ela diz que não vai, ora você. Ou vice-versa. Já falei que a salvação é individual. Então, às vezes nós temos uma lâmpada para mostrar, mas nós não temos unção para sustentar aquilo que nós mostramos. Às vezes a nossa lâmpada está acesa, mas se ela apagar,
Se ela acabar o combustível dela, se não tiver reserva, o que vai acontecer com você? Será que vamos ouvir do noivo? Ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Eu já falei aqui, eu falo sempre. Se tem uma coisa que eu tenho muito temor, pastor Djalma, é dessa frase. É estar na presença de Deus. É ministrar, é fazer, é correr, é aconselhar, é visitar. E chegar naquele grande dia e Ele disser para mim que não me conhece. Minha vida foi uma perdição. Meu trabalho, a obra, foi em vão. Ganhar vidas, ganhar almas e perder a nossa. E aí? Quantos vivem de cultos emocionalmente, mas sem olho no espírito? Sem vigilância, sem oração, sem renúncia. Estão na igreja, mas conta só com o azeite dos outros. Conta só com o que os outros têm, com o que os outros fazem, com o movimento do outro. Eu vou. Se você for, eu vou. Temos que parar de viver nesses cultos emocionais, mas vivemos presença do Espírito Santo em nós. Nós sabemos, eu e você sabemos que a Bíblia diz que nós somos templo do quê? Ele precisa habitar aqui. Ele precisa habitar em nós. Isso aqui sem Ele, não tem presença. Não tem presença. Possamos tomar cuidado com essa questão de andarmos sem vigilância, sem oração, sem renúncia, apenas estar aqui na igreja. Apenas fazer, correr. E não temos a essência verdadeira de Cristo em nós. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. As insensatas chegaram: Senhor, abre a porta para nós. E ele disse que não as conhece. Terceiro tópico: o sono coletivo da igreja. Tardando o noivo, tosquenejaram todas. A espera prolongada gerou um sono em todas. E isso revela uma apatia espiritual generalizada nos últimos dias. A aparente demora de Jesus Cristo, posso considerar que é um teste para nós. Posso dizer que é um teste. Por quê, irmã Silene? Porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você ter reserva. Ainda dá tempo de você buscar estar em comunhão com Ele. E esse silêncio de Deus, para nós, ou esse tempo que nós ainda temos, revela quem tem constância e quem vive por conveniência. E aí? Se sua fé depende de um estímulo exterior, ou você está adormecendo? O tempo exige consistência espiritual.
não apenas fervor momentâneo, não é isso. É consistência espiritual, é estar de verdade, é buscar o Senhor de verdade, é estarmos alinhadas. Olha, o reino do céu será pois semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para se encontrar com o noivo. Que ensinamento o Senhor nos dá a respeito desse texto? O tempo que nós estamos esperando exige consistência espiritual. Precisamos nos expor verdadeiramente a respeito disso. O sono coletivo da igreja. Irmãos, isso me causa uma tristeza muito grande. Porque quando diz o sono coletivo da igreja, Deus não está falando só para nós aqui. Não está falando só para a igreja genuína. Está falando no geral. Mas olha que interessante. Ao mesmo tempo que existe um sono coletivo da igreja, existe no meio desses que estão nesse sono coletivo, crentes prudentes. Crentes com reserva. Crentes preparados para a aliança com o noivo. Não está tudo perdido, porque no meio desse sono coletivo, e eu digo que eu me entristeço porque a gente, como uma comunidade, a gente gostaria que todos sentissem a mesma coisa, estivessem na mesma comunhão, no mesmo sentimento. Glória a Deus que o sono é coletivo, mas existe prudentes que vão se levantar e vão ao encontro do noivo. E vão se dispor verdadeiramente. Quarto tópico. O clamor não é aviso, é chegada. À meia-noite ouviu-se um clamor, no versículo 6. À meia-noite ouviu-se um grito na minha versão. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, o clamor não é aviso, é a chegada. Que o Espírito Santo possa fazer você entender isso. Verdadeiramente. A meia-noite é escura, é silenciosa, é simbólica do fim da graça como conhecemos. Quando o clamor vem, não há mais tempo para buscar azeite. Não dá mais tempo de buscar reserva. Mas Deus está levantando vozes que clamam no escuro, igreja. E glória a Deus por isso. O Espírito está despertando os remanescentes. Louvado seja o nome do Senhor. Se você ainda precisa de sinais para mudar, está atrasado, se prepare que aí vem o noivo. Se prepare que aí vem o noivo. Cada mensagem como essa é um clamor profético de que aí vem o noivo. Ele está vindo. Ele está vindo. Que nós possamos verdadeiramente nos posicionar e termos um cuidado espiritual. Ao invés de descuido espiritual, temos um cuidado espiritual. Porque o versículo 13 nos faz isso, nos alerta sobre isso. Vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Quinto tópico. Porta fechada, a realidade final. Porta fechada, a realidade final. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo.
As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. E logo em seguida elas chegam: Senhor, Senhora, abre a porta para nós. Nós conhecemos um Deus que é aquele Deus que fecha a porta. E quando Ele fecha, ninguém mais abre. A mesma graça que hoje convida a nós. A mesma graça que nos convida hoje. Que nós conhecemos, que nós sabemos. Amanhã será critério de juízo. Porta fechada, realidade final. A mesma graça que nos chama hoje, que nos convida hoje, amanhã será critério do juízo. Ele vai estar como juiz. Hoje Ele está oferecendo graça. Hoje Ele está nos oferecendo graça, salvação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas chegará um momento que Ele será critério de juízo. O maior engano é pensar que sempre haverá tempo. A geração do depois eu resolvo, depois eu faço, depois eu vejo. E essa geração do depois eu resolvo, depois eu faço, será surpreendida pelo fim. E existe uma verdade muito grande com relação a essa graça imerecida. É que ela é um convite com prazo. Ela vai acabar. Quando a porta fechar, nem o choro, nem o desespero, nem a religião, nem o pastor, nem a oração abrirá de novo. Infelizmente. Concluo essa parábola falando para vocês que essa parábola das 10 virgens é sobre uma igreja que está dividida entre a aparência e a essência. Entre lâmpadas acesas e azeite cultivado. Entre emoção coletiva e vigilância pessoal. A diferença entre entrar e ficar não estará nos dons, nas posições ou nas atividades, mas na essência, na intimidade, na comunhão daquele que nos chamou e que ainda está oferecendo graça. Mas haverá um dia que será juízo. Haverá um dia que será julgamento. Haverá um dia onde nenhum de nós fugiremos disso. Crente, não crente, serve, não serve, prega, não prega, canta, não canta, todos. Você ainda vive como se não tivesse tempo? Ou você pode ter um tempo para Ele? Estaremos prontos para a meia-noite do céu? Que nós possamos refletir sobre essas perguntas. Porque as prudentes estavam prontas. À meia-noite, elas estavam ali, ó. Acordaram. Do que eu tenho, eu não divido com ninguém. Vá você buscar o seu. Problema seu se você não tem reserva. Porque eu vou adentrar a porta, ao banquete nupcial. Eu vou adentrar. Igreja, a porta ainda está aberta, mas o clamor já começa. O clamor já começa. O Espírito Santo de Deus hoje nos chama para reabastecer o vaso. Não viva como quem não quer ter tempo, como quem não tem tempo. Viva com quem acha tempo para Deus.
com quem disponibiliza tempo para Deus. E que você possa, de verdade, viver como aqueles que ouvem os passos de Cristo. Como aquele que ouve os passos do noivo, ele está vindo e eu estou preparada. A noiva está preparada, ele está se aproximando. Vai dar meia-noite, ele vai chegar, ele vai chamar. E eu estou preparado, eu estou preparada. Hebreus capítulo 3, o versículo 15 diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É uma palavra de exortação, é uma palavra que nós precisamos tomar cuidado e deixar de procrastinar. É uma palavra que nos fala sobre esse descuido espiritual que nós temos, que nós passamos, que nós vivenciamos. Mas o Senhor diz: se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco, o que Ele está falando conosco, o que Ele está verdadeiramente nos instruindo. Porque, como eu disse, nós estamos prontos para a meia-noite do céu? E se não for do céu, é como eu disse agora há pouco. Está pronto? Estamos prontos para Ele passar e tirar o fôlego de vida que há em nós? Não é o quanto você ora, não é o quanto você prega, não é o quanto Deus tem usado você para fazer e acontecer, não tem nada a ver com isso. Como eu já disse, às vezes fazemos muito e estamos muito longe do dono da obra. Fazemos tanto a obra e não temos contato com o dono da obra. Fazemos muito e achamos que estamos abafando. Precisamos de aplausos, porque eu sou o cara, eu sou ele, eu que faço, eu que sou. Nossa, essa mulher é uma mulher de Deus. Este homem é um homem de Deus. E no secreto? Estamos sendo um homem e uma mulher de Deus de verdade? A ponto de que, se der a meia-noite do céu, ou se der o momento dele nos chamar, nós estamos preparadas para adentrar sobre o banquete de núpcias, do encontro do noivo com a noiva? Pensamos sobre isso. Se coloque de pé em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai Celestial, obrigada, Senhor, por este cuidado. Obrigada por essa palavra, obrigado, Senhor, por nos orientar. Obrigada, Senhor, por tratar em nós, Pai, aquilo que verdadeiramente precisamos com relação à comunhão contigo. Com relação, Senhor, não os nossos feitos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós nos colocamos à disposição para ajudar, para orar, para pregar, para louvar, para liderar. Não tem a ver com isso, Senhor. Hoje o Senhor nos instrui a respeito do descuido espiritual que muitas das vezes chega até nós, que muitas das vezes bate na nossa porta, e por circunstâncias, por situações, nós nos afastamos de Ti. Estamos fazendo a obra, mas não estamos em contato, em comunhão com o dono da obra. E se através dessa palavra o Senhor nos traz, Pai, através dessa parábola, dizendo, explicando que o reino dos céus é semelhante a essa parábola, a essa história. Senhor, cuida de nós. Senhor, que nós possamos ter azeite, Pai, de reserva para as nossas lâmpadas, para as nossas candeias, para que verdadeiramente nós possamos avançar, e se tiver que andar mais um pouco, se tiver que esperar o noivo mais um pouco, nós estaremos seguros de que verdadeiramente nós estamos contigo e esperando a Tua vinda, Pai.
Nos livra de ser insensatos, imprudentes. Trata os nossos corações para que nós possamos buscar a Tua presença e estarmos, Pai, alerta. O momento que o noivo chegar, o momento que o Senhor quer nos usar, o momento que o Senhor quer fazer a obra através, Senhor, das nossas vidas. Senhor, nesta noite eu clamo, Pai, reserva para nós desse azeite. Reserva, Senhor, para que nós possamos estar cada dia mais, Senhor, com o nosso coração em Ti. Que nós possamos estar com a nossa vida em Ti, Senhor. Não só de aparência, não só de fazer, não só de se prontificar, mas de verdade, Senhor, no nosso secreto nós possamos estar verdadeiramente contigo, Senhor. Cuida de nós. Cuida, Senhor, do nosso físico, das nossas emoções, mas também do nosso espiritual. Clamamos pela Tua graça sobre as nossas vidas, que é esse favor imerecido. Mas te pedimos também, Senhor, nos estrutura. Nos dá a estrutura para que nós possamos avançar. Porque um dia passaremos pelo julgamento. E que possamos ter o privilégio de o Senhor nos receber como filhos de Deus, como a Tua palavra diz. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada por essa instrução. Obrigada pelo Teu cuidado com as nossas vidas e nos ensinar a respeito de como devemos seguir adiante até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, obrigada, Pai. Amém.